Olá pessoal, tudo bem? A gente ficou de conversar hoje sobre a reação de transesterificação, que é uma reação bastante importante quando a gente está estudando biodiesel, já que o biodiesel ele é produzido por esse tipo de reação. Para a gente estar falando de transesterificação, vocês vão ver que a gente vai precisar resgatar algumas funções da química orgânica. Então, vamos lá? A reação de transesterificação, ela ocorre quando nós temos um éster reagindo com um álcool e vai nos gerar um novo éster e um novo álcool. Então, por isso que nós vamos precisar resgatar agora o conceito de éster lá da química orgânica. Vamos observar aqui no quadro como ocorre uma reação de esterificação para a produção de um éster. A gente precisa reagir um ácido carboxílico, que tem então C-OH, com um álcool, e aqui a gente não sabe quantos carbonos vai ter esse álcool, mas pelo menos um aqui. E essa reação vai nos gerar um éster, que tem a função orgânica, C-OO. Então, nas duas extremidades aqui, você vai ter a continuação da cadeia carbônica e com a eliminação de uma molécula de água. Da onde você eliminou essa molécula de água? Através da eliminação desse hidrogênio do ácido carboxílico e da hidroxila aqui do álcool. Então, você gera uma molécula de água para cada unidade de ácido carboxílico que reage com um álcool. Então, com a explicação que eu coloquei agora no quadro, você agora já lembra o que é um éster. Essa reação ela é bastante importante também quando estudamos polímeros, porque existe um polímero muito conhecido que ele é produzido por uma reação de condensação, que nada mais é do que uma esterificação, que é a obtenção do PET, o polietileno tereftalato, ou politereftalato de etileno. Então, a gente vai ter uma aula só sobre polímeros de condensação com um enfoque aí no PET, futuramente. Agora, só para lembrar, então, que o PET, ele é formado pela reação do ácido tereftálico purificado, cuja sigla é o PTA, na verdade é um diácido carboxílico, ou ácido dicarboxílico, e que ele reage com o MEG, que é o monoetileno glicol, ou etanodiol, que é um diálcool. E aí vai nos gerar, então, o PET mais duas moléculas de água, tá? Então, para cada mol de ácido tereftálico com 1 mol de álcool, eu tenho a eliminação de 2 mols de água. Essa reação ela é muito importante, mas a gente vai falar dela especificamente em um outro momento. Vamos conhecer agora a reação de transesterificação propriamente dita. Como eu disse a vocês, nós reagimos um éster com álcool para produzir um novo éster e um novo álcool. Nesse caso, nós vamos reagir um triglicerídeo ou simplesmente um triéster, porque ele possui 3 grupos éster na sua estrutura. E aqui os radicais R1, R2 e R3 são cadeias carbônicas, ou seja, formadas apenas por carbono e hidrogênio e que possuem pelo menos 11 carbonos na sua composição. Então, são triglicerídeos de cadeia longa. O triglicerídeo ou triglicérides são os óleos e as gorduras. Então, nós vamos reagir, por exemplo, o óleo de fritura residual, que para nós em casa, uma vez usado, não tem utilidade, então a gente reaproveita esse óleo, reagimos com álcool, e aí você vê que precisamos de 3 mols do álcool, e aqui pode ser metanol, etanol, Então, o álcool que você preferir usar, nós vamos reagir 3 mols de álcool para 1 mol de triglicerídeo. E aí, na presença de um catalisador básico ou alcalino, nós produzimos, então, 3 ésteres aqui, São cadeias aqui independentes, tá? Então, o biodiesel é uma mistura de ésteres. Como é que foi feita essa reação? Nós tiramos aqui essa cadeia aqui de carbono e hidrogênio, e aí, para cada ramo aqui, ramificação, nós colocamos um R' do álcool. E aí, por isso, nós vamos
sobrar aqui 3 hidroxilas. Essas 3 hidroxilas são as que vão se ligar a essas ligações aqui que nós desconectamos do éster. Por isso que nós também produzimos um novo álcool, o nosso glicerol ou glicerina. Vocês viram no quadro que a relação entre o triglicerídeo e o álcool é de 1 para 3, ou seja, a gente precisa de uma molécula de triglicerídeo para reagir com 3 moléculas do álcool. Na prática, a gente precisa colocar uma quantidade maior de álcool para garantir que essa reação ocorra nesse sentido da transesterificação e evitar que ocorra uma hidrólise ou uma saponificação. Então, nós temos que colocar álcool em excesso, além dessa proporção que é dada pela equação química, para forçar realmente a produção do biodiesel. Por isso que depois que é feita a transesterificação, a gente separa, né, a glicerina do biodiesel e precisamos fazer um processo de lavagem para poder retirar esse álcool que foi colocado em excesso. Aí alguns números para você usar como comparação. Na indústria que utiliza a rota metílica, o rendimento da reação de transesterificação é de 98%, enquanto em laboratório, quando a gente usa a rota etílica, o rendimento que a gente obtém chega a ser de 60% a 70%. O que significa essa porcentagem? A cada 100 ml de óleo de fritura que eu uso, né, nesse experimento, eu consigo 60 ml de biodiesel. Então, é por isso que a gente sempre mede o volume de biodiesel produzido em relação ao volume de óleo de fritura ou qualquer outro, né, triglicerídeo empregado nessa reação. A indústria costuma usar o metanol como álcool na reação de transesterificação para a produção do biodiesel, porque ele permite obter bons rendimentos. Mas em laboratório, por questões de segurança, já que o metanol é tóxico e muitas vezes trabalhamos em laboratório com turmas grandes e que não dispomos dos EPIs em quantidade suficiente, nós acabamos usando a rota etílica, ou seja, com etanol. Além dele ser mais seguro, o etanol ele está vindo de uma fonte renovável, que é a cana-de-açúcar. E os triglicerídeos, ou chamados também de triglicérides, são os óleos e as gorduras, tanto de origem vegetal quanto animal. Em casa nós podemos ter vários exemplos de triglicerídeos. De origem vegetal nós podemos citar o azeite de dendê, o azeite de oliva, o óleo de soja, de milho, de girassol, o óleo de coco, que hoje também é usado não só na alimentação, mas pela indústria de cosméticos. Esses são exemplos de óleos e gorduras, né, de origem vegetal. Mas de origem animal nós podemos citar a manteiga de garrafa, que é obtida através do leite da vaca. Temos o óleo de fígado de bacalhau, o sebo bovino, a gordura suína também são exemplos, então, de triglicerídeos de origem animal. E já que o triglicerídeo ele é um triéster, o éster ele foi produzido, como a gente já viu, pela reação de esterificação, que é realizada, né, através de um ácido carboxílico reagindo com álcool para nos dar o éster e a água. Então, o ácido graxo reage com álcool para formar o triglicerídeo mais a molécula de água. Esse estudo do biodiesel sendo produzido a partir do óleo residual de fritura, ele é bastante interessante, porque nós estamos usando então como triglicerídeo um resíduo de uso doméstico, né? Então muitas vezes você faz fritura em casa e esse óleo você está jogando pelo ralo da pia ou no quintal, dando descarga, né, no vaso sanitário, e ele é um produto que pode ser reaproveitado então para fabricarmos um biocombustível. Então nós só vamos precisar de um álcool, de uma forma segura você usa o etanol, sabendo que ele dá um menor rendimento em relação ao metanol, e temos como produto o biodiesel, que é uma mistura de ésteres, e também geramos um coproduto que é a glicerina. Essa glicerina nós chamamos de coproduto, ou pode ser um subproduto, já que possui um menor valor agregado em relação
carro-chefe aí, que é o biodiesel na reação, essa glicerina ela é reaproveitada, ela não é descartada. Então ela pode estar sendo purificada e vendida a geralmente empresas de cosméticos e medicamentos. Existe até uma polêmica, né, de que as usinas espalhadas pelo mundo produzem um volume de biodiesel e, consequentemente, um volume grande de glicerina e não existe mercado para poder adquirir, comprar essa glicerina toda que é produzida. Então é comum quando você faz uma visita técnica a uma usina de biodiesel, você vê, né, tambores de glicerina estocados, porque a demanda por essa glicerina é menor do que a sua produção. E vocês observaram, quando eu escrevi a reação de transesterificação no quadro, que a gente precisa de um catalisador. Esse catalisador, ele pode ser um ácido ou uma base. Normalmente a gente usa a catálise básica, porque também nos permite obter bons rendimentos. E entre as bases que são escolhidas para a produção do biodiesel, nós temos o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio, que são duas bases fortes. Na pesquisa que eu conduzi com os meus alunos do PIBIC, lá no IFPE, a gente usou a catálise básica com hidróxido de sódio. E aí, quando você faz a reação, né, de mistura do NaOH, né, a soda cáustica, com o etanol, a gente produz então uma substância chamada etóxido de sódio. E aí sim, o etóxido de sódio que a gente adiciona ao óleo de fritura e aí a reação de transesterificação acontece. No Instagram eu coloquei alguns posts no feed mostrando imagens do biodiesel no funil de separação, aguardando, né, o tempo de descanso, e também coloquei um vídeo que mostra a reação de transesterificação. No momento em que você adiciona o etóxido de sódio ao óleo, é observado um rápido escurecimento dessa mistura. Isso mostra que está sendo convertido, né, os ésteres. Então é típico da reação de transesterificação esse brusco escurecimento da mistura e depois ela volta a clarear. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre transesterificação, já com foco, né, no biodiesel, então é um exemplo prático. Vocês viram que a prática do biodiesel, né, o experimento para obtenção do biodiesel é bastante interessante, ainda mais quando a gente usa um resíduo como óleo de fritura. Então eu pretendo fazer um outro vídeo falando só sobre o biodiesel, sobre esse experimento de laboratório e as etapas que são necessárias à produção desse combustível alternativo ao diesel do petróleo.